graça e paz vos sejam multiplicadas no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Hoje nós daremos sequência ao estudo que estamos fazendo sobre a vida em abundância e explicávamos em um vídeo sobre a abundância financeira. Em verdade, Jesus, ele compra a condição e nos dá como herança uma vida e vida em abundância. E explicávamos que esta bênção, esta conquista, ela está para todas as áreas da nossa vida. E explicávamos que houve um momento na humanidade, através do dilúvio, Deus elimina a maldição da terra, limpa com toda a iniquidade através do dilúvio. E sai daquela arca Noé com seus 3 filhos e as esposas, seriam 8 pessoas, e mais os animais que Deus havia também pedido que estivesse aí de casais, e este mundo começa agora livre da maldição. E explicávamos que Noé faz um altar de adoração a Deus, a primeira coisa que ele faz, mostrando o caráter de um homem que agradava a Deus pela sua adoração e pela forma como realmente ele tinha ao Senhor como aquele em quem ele punha a sua fé. E este homem, depois de ter plantado, colhido, feito vinho, ficou bêbado. E ao despertar, ele descobre que um dos seus filhos, Cã, havia visto a nudez dele. E então ele amaldiçoa o neto, o filho de Cã, que é Canaã. Sem e Jafé, seus outros 2 filhos, ele abençoa. E Sem foi abençoado sem o filho primogênito, abençoado doblemente, ou seja, 2 vezes. Então, esta terra de tremenda bênção, com este território abençoado, produzindo, tendo frutos, homens e mulheres saudáveis, cheios de filhos. Agora existia 12 tribos que estavam na terra de Canaã, que estavam debaixo de maldição. E Deus vai até esta terra abençoada e chama a Abraão, um homem, para que a partir dele ele começasse uma nova nação. E isso é o que nós queremos entender no dia de hoje, mas nós vamos trabalhar um pouco o aspecto da aliança. A aliança é um pacto, algo que é feito, e no momento em que 2 pessoas fazem aliança, estas 2 pessoas passam a compartilhar tudo o que elas têm uma com a outra. Então, já não existe algo que isto é meu e aquilo é seu. Não. O que é meu agora passa a ser nosso e o que é seu passa a ser nosso. Isto é o que Deus fez durante o período que nós conhecemos já e está estabelecido. Ele fez alianças. A primeira delas foi justamente quando Noé sai da arca. E veja aí, em Gênesis, no capítulo 9, versículo 8 ao versículo 17. Ele diz assim, Gênesis capítulo 9, do versículo 8 ao 17. Aí ele diz, disse também Deus a Noé e a seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvios para destruir a terra.
Disse Deus: este é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vós, e entre todos os seres viventes que estão convosco, para perpétuas gerações. Porém, nas nuvens, o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Sucederá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança, firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir toda a carne. O arco estará nas nuvens, vê-lo-ei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre a terra. Disse Deus a Noé: este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e sobre toda a terra. Então aqui nós recebíamos como humanidade um sinal. Deus agora mostrava um sinal físico que sim, era possível ser visto aí nas nuvens. Eu podia ver aquele arco de cores que até o dia de hoje nós vemos. Quando passa uma chuva, você tem a possibilidade de ver este arco-íris, o arco nas nuvens, e isto demonstrando que Deus deixa isto como um sinal para estabelecer que nunca mais ele exterminaria ou ele acabaria com a terra por um dilúvio, como foi feito aquela vez. Então, este sinal, ele era um sinal que estava aí nas nuvens, mas é um sinal que não se podia tocar, ele podia ser visto, como até hoje nós podemos ver, mas não se toca. E o que acontece? Isto Deus estava começando a fazer o povo entender que o povo tem um Deus, que o que é dele é do seu povo. Então, o que Deus queria, ou quer que nós entendamos neste tempo, como seus filhos, é que nós temos algo e que é nosso direito quando nós entramos em aliança com Ele. Como explicávamos, uma vez feita aliança, o que é meu já não é meu, é nosso, e o que é dele já não é dele, é nosso. Isto quer dizer que tudo o que Deus tem é meu, se eu estou em aliança com Ele. E explicávamos de Abraão, quando ele tira Abraão daquela terra abençoada e ele traz para a terra de Canaã. E aí em Canaã, quando ele chega, ele diz: aqui é a terra. E se você analisa aí pelo texto, ele olhou e ele viu miséria, ele viu fome, ele viu dificuldade, ele viu uma terra amaldiçoada. E Deus disse: essa é a terra que eu vou te dar. Na verdade, explicávamos que o lugar da maldição pode ser o lugar da nossa bênção. Por quê? Porque, em verdade, a bênção vai com você, não é no lugar que está. Quem leva a bênção ou a maldição para um lugar é a pessoa que habita este lugar. Então, para que aquela terra deixasse de estar debaixo de maldição, aquelas tribos alcançassem ser abençoadas, ele necessitou levar a bênção até aquele lugar. Ali estavam as trevas, então tinha que trazer a luz, porque a luz, aonde já há luz, não vai fazer diferença. Se neste momento aqui eu acendo uma outra luz, não faz diferença, porque já está iluminado. Mas quando está tudo escuro, se você acender, que seja um fósforo, vai iluminar. Então, Abraão foi escolhido por Deus para começar numa terra que havia estado debaixo de maldição e que estes povos que viviam aí estavam com maldição, porque o seu avô, bisavô, já naquele tempo, com as gerações que já haviam nascido, havia amaldiçoado a Canaã. Então, agora Abraão chegava como um homem
abençoado e trazendo bênção para mudar a sorte daquela nação. E é interessante porque existem duas coisas aí que você pode analisar que são elementos de aliança. A primeira delas, você encontra que Deus muda o nome de Abraão. Em Gênesis capítulo 17, versículo 1 ao 5, ele diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, rosto em terra, e Deus lhe falou: quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e a tua descendência. Aí você encontra, nós fomos até o versículo 7, nós encontramos aí que Deus muda o nome de Abraão como entrando em aliança com ele, para que ele soubesse que Deus tinha um compromisso com ele. Havia tirado ele daquela terra abençoada, mas ele não estaria sozinho aí para produzir bênção nesta terra. E a mesma coisa acontece com sua esposa. Veja aí no versículo 15 ao versículo 16 do mesmo capítulo 17, ele diz assim: disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Então nós tínhamos aí a mudança dos dois nomes. Abraão, de Abrão passava Abraão, e Sara, de Sarai, passava Sara. E aí Deus mistura o seu nome com o nome deles ao pôr aquele H aí para fazer o nome que agora levava parte do nome de Deus. Isto significa que Deus dizia: já vocês não são sozinhos e não estarão fazendo algo simplesmente por vocês. O que vocês têm é meu e o que é meu, vocês têm. E isto é o que Deus quer que nós entendamos, que ao fazermos uma aliança com Deus, existem privilégios, existem recursos que estarão disponíveis para as nossas vidas, para que conquistemos e completemos aquele chamado que Ele nos chamou a realizar. Na sequência, agora nós já tínhamos que Deus havia estabelecido um sinal de aliança com Noé, quando saiu da arca, ele estabelece o arco do arco-íris no céu, nas nuvens, como uma aliança de que não terminaria o mundo novamente com água, não destruiria a terra com água. Depois ele vem e tira Abraão da terra abençoada, sendo um descendente de Sem, e traz para a terra aonde habitava Canaã com todos os seus filhos e as 12 tribos que estavam nesta condição de maldição. Troca o nome de Abraão e de Sara e agora estabelece uma aliança com outro sinal. Aí mesmo em Gênesis, no capítulo 17, do versículo 9 ao 14, diz assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência,
no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 dias será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto o escravo, nascido em casa, como o comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe. Com efeito, será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne e será aliança perpétua. O incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Quebrou a minha aliança. Então agora nós tínhamos um sinal de aliança que já não estava no céu, simplesmente sendo visto. Agora já este sinal estava na carne do homem, ou seja, o prepúcio era feita a circuncisão dele e agora esta pessoa, ela podia ver e tocar o sinal da aliança. Deus não parou por aí, ele seguiu. Se você vai a Efésios, no capítulo 1, Efésios capítulo 1, versículo 13, diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Que nós temos que entender que existe uma forma de legalizar a aliança. E hoje nós não estamos mais debaixo daquela aliança onde se fazia a circuncisão. Aqui já estamos com um sinal que é no Espírito. Então nós começávamos com uma aliança feita nas nuvens, no céu, que se podia ver, mas não tocar. Passávamos por uma aliança na carne, que sim, ele poderia ver e tocar, e chegamos ao que vivemos hoje como povo de Deus, os filhos de Abraão pela fé, os que são os filhos da promessa, que são os que creram, como ele diz aqui, ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido. No momento em que eu creio neste evangelho, aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo sela, põe um carimbo no meu espírito. Eu não posso ver, você não pode ver. Não se vê, é invisível aos nossos olhos humanos. Está dentro do nosso espírito. Mas no mundo espiritual, tanto os anjos como os demônios identificam os que estão selados pelo Espírito, que estão em aliança com Deus. Por que explico isso? Para que entendamos por que entender estes sinais de aliança. Por que Deus terá gastado tempo para fazer algo assim com o seu povo? Simples, para que nós tivéssemos acesso aos exércitos celestiais para poderem lutar as nossas causas. Exemplo para que entendamos o que significa. O povo judeu, Abraão, ao fazer esta aliança com Deus e ao circuncidar todas as gerações, ele fez entender ao povo que no momento em que os homens faziam esta circuncisão, eles estavam entrando em aliança com Deus e fazendo com que eles passassem a ser o povo que teria acesso a estes recursos de Deus. O que significa?
no momento que eles tivessem que lutar uma guerra, que fazer coisas que seriam perigosas ou coisas que eles não saberiam como se mover, eles teriam a Deus para estar diante deles e para defendê-los. Nós vamos ver duas situações. Uma, Jonatas, filho de Saul. Ele era o príncipe herdeiro do trono, o pai dele, o primeiro rei israelita, que agora eles estavam aí e sim tinham inimigos. Qual era o inimigo que Jonatas estava querendo fazer frente? Os filisteus. E aí, se você vê em 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 1 ao 13, diz assim: Disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: Vem, passemos à guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém, não o fez saber a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira, em Migron, e o povo que estava com ele eram cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabô, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro, outra, uma se chamava Bozés e a outra Sené. Uma delas se erguia ao norte, defronte de Micmas, a outra ao sul, defronte de Geba. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto, porque para o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu escudeiro lhe disse: Faze tudo segundo inclinar o teu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer a eles. Se nos disserem assim: Parai até que cheguemos a vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos a eles. Porém, se disserem: Subi a nós, então subiremos, pois o Senhor nos entregou nas mãos. Isto nos servirá de sinal. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: Eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que se tinham escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu escudeiro e disseram: Subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas ao escudeiro: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Então trepou Jonatas de gatinhas e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro os matava atrás dele. Sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia reira de terra. Ou seja, ele tinha uma certeza: eles eram incircuncisos. E se eu tenho a circuncisão, que é o sinal da aliança com Deus, se Deus me dá o sinal, eu posso ir sabendo que é Deus quem vai me livrar, por mais que sejam muito mais homens que eu possa vencer, estando inclusive em desvantagem por estar numa montanha e subindo aí, engatinhando e chegando lá vulnerável para ser morto por eles. Mas isto não aconteceu. Deus cumpriu a sua parte da aliança, protegeu eles porque eles estavam em aliança com Deus. Por mais que os filisteus pudessem ser maiores, com mais força, com mais pessoas, com mais armas, não poderiam vencer,
ao que é circuncidado e que tem o sinal da aliança. E a outra situação é Davi, que é conhecidíssima. Davi, um jovem, chega e encontra os seus irmãos e todo o acampamento de Israel sendo envergonhado por Golias, um gigante, que dizia: eu quero um homem para lutar. Chamava todos como se não pudesse haver um homem. E Davi faz uma declaração. Veja aí, 1 Samuel, no capítulo 17. O que é que Davi diz aí? Versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E no mesmo capítulo, do versículo 45, ele diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Este é o entendimento que deve entrar em nossa mente. Se estou em aliança com Deus, e se é uma luta que Deus me autorizou e diz que eu devo lutar, eu não devo temer. Eu devo saber que Ele está em aliança comigo, e por estar em aliança com Deus, os exércitos celestiais estão à nossa disposição para livrar-nos e para lutar as nossas batalhas. Isto é o que eu gostaria de deixar em este entendimento neste vídeo, que sirva para que você entenda o poder que existe à sua disposição. Como Deus veio trazendo este entendimento e fez todas estas alianças, estabeleceu todos estes sinais para que nós tivéssemos este conhecimento. O que eu gostaria que você entendesse? Aqui nós temos uma situação física. Israel é uma nação que tem inimigos físicos e ela luta guerras físicas. Porém, nós, como igreja do Senhor, que aceitamos o sacrifício de Jesus como nosso Senhor e Salvador, temos uma guerra espiritual. Os nossos inimigos são espirituais. As armas da nossa guerra não são físicos, são espirituais. Se você vê em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas. Sofismas são essas coisas que o sistema do mundo, não é o mundo cosmos, é o sistema que existe, aonde se estabelecem coisas como se fossem normais, corretas, quando isto não é normal e não é o que Deus diz que devemos fazer. Então, estes sofismas entram nas mentes das pessoas, e quando nós conhecemos a Cristo, nossa mente é aberta, e Ele mesmo diz que nós devemos não nos conformar com este mundo. O mundo aí é isto, é esse sistema, essas coisas que estão sendo colocadas, por mais que se criem até como leis no mundo, mas uma vez que afrontam princípios da palavra, não devemos fazer. E isto é algo que é Deus mesmo, através dessas alianças, e hoje a aliança que nós temos com Deus
é o Espírito Santo dele que habita em nós. Este é o sinal, é o selo, esta é o sinal que o mundo espiritual vê quando você anda por onde você estiver. Você é identificado no mundo espiritual como alguém que está em aliança com Deus. Óbvio que o mundo das trevas, que o mundo que jaz no maligno, vai estar em guerra contra você. Vai lutar contra isso. Você é luz, você vai chegar para trazer luz em lugares onde as trevas estão reinando. Quando você se aproxima e que você entra nesses lugares e que você começa a estabelecer a verdade de Deus, haverá lutas aí, mas diz que nossa luta não é contra a carne, não é contra pessoas, é contra principados, potestades, hostes de maldade, é contra espíritos, é espiritual. E como a luta é espiritual, eu necessito armas espirituais. E em Efésios capítulo 6 nos fala alguma delas. No capítulo 6 de Efésios, versículo 10, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A nossa luta é contra seres espirituais. E as armas que nós temos que utilizar são armas espirituais. E aqui está, para que entendamos e para que nos pratiquemos, para que nos treinemos e para que nós estejamos prontos. Ele disse aí que nós devemos estar vigilantes, devemos estar atentos, devemos estar com perseverança, vigiando, atendendo de que existem inimigos espirituais que estão buscando a forma de travar esta guerra conosco. Porém, nós temos que ter esta certeza, assim como Jonatas, Davi, de que se estamos em aliança com Deus e se Deus nos chamou a lutar aquela batalha, Ele mesmo é o que nos livra e é o que nos dará a vitória, no nome dele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, nome que é sobre todo nome. Amém.